Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um encontro comigo. Desculpe estar assim, hoje não estou bem de saúde, mas vamos ao que interessa. 2026 veio uma lei, pouco tempo, recentíssima, alterando muitas coisas, inclusive dos crimes contra o patrimônio. Então, a depender, inclusive, da sua banca, como o Instituto da OCP, que é uma banca que gosta de penas, tenha certeza que a probabilidade de cair uma questão com essa cobrança é altíssima. Mas não se preocupe que no final desta aula você vai saber uma dica fatal para você poder gabaritar na sua prova, tá? Mas hoje, não pule essa aula. Nath, já faço questão de furto indo bem. Primeiro, você vai repetir como alterou esse tipo de questão, ainda não, provavelmente, talvez não exista para você. Eu não sei também que tempo você tem assistido essa aula. E segundo, eu sempre gosto de dizer que toda minha aula você vai sair aprendendo alguma coisa. E eu misturo também jurisprudência para garantir que, se sua prova cobra jurisprudência, eu tenho as jurisprudências possíveis que possam cair, para que você também não venha ser pego de surpresa. Então, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que saber é que nós vamos estudar hoje apenas o crime de furto, que eu já vou dizer que é bastante conteúdo. Furto é previsto no artigo 155 do Código Penal, certo? Houve alteração da pena e aumentou. Hoje, elas são 6 anos a pena máxima do crime de furto, certo? Então, logo, se uma questão, um estudo de caso é menor que 6 anos, você não deve considerar, e quiser que cobre noção de princípios da retroatividade, né? Se o fato aconteceu anteriormente a 2026, essa pessoa será condenada com a pena anterior, certo? Uma pena mais benéfica, lembrando sempre disso, tá? Essa pena gravosa, ela não retroage para abarcar o fato anterior, embora a pessoa estivesse sendo condenada agora, com a sentença, um julgamento, e aí você pergunta, essa atualização vai incidir sobre a pessoa? Não. Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Se ele fez o crime aqui, veio uma lei mais gravosa aqui, ela não vai retroagir. Lembra a teoria da atividade? Considera o tempo do fato delituoso. Então, se naquele tempo é uma pena mais favorável, vai ser aplicada essa pena mais favorável para ele. Tranquilo até aqui? E o que é furto? Furto é subtrair coisa alheia móvel. Você pode subtrair para si ou para terceiros, tá? E ele não tem violência nem grave ameaça, porque se o furto acontecer, se a subtração, desculpa, acontecer com violência e grave ameaça, significa que vai ser um crime de roubo e não de furto. Exemplo, uma pessoa que pega o celular de alguém escondido e sai do local sem que a vítima perceba. Nesse caso, houve o furto. As pessoas usam isso aqui como memorização, mas você está no nível agora comigo avançado. 1 a 6 anos, se eu aumentei essa pena para 6 anos, o que é que isso impacta diretamente em uma outra questão que pode não cobrar sua memorização e querer que você compreenda? Quase ninguém vai saber. 1 a 6 anos quer dizer que a partir desse ano, dessa operação de 26, alguém está com o microfone. E feche o microfone, por favor. Implica dizer, se antes era de 1 a 4 e agora de 1 a 6, o crime agora vai ser possível uma prisão preventiva, se acontecer, e não vai ser possível mais que o delegado aplique fiança nessa situação. Então, para o delegado aplicar fiança, artigo 322 do Código Processual Penal, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena... Rápido, estão me ouvindo bem, pessoal? Fazer o microfone mais para cá. Não, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Melhorou se eu trouxer ele mais para cá? Ou ficou muito forte? Não, está ótimo, está ótimo. Pronto. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima, essa é a mínima e essa é a máxima, tá vendo? Não seja superior a 4 anos. Então, antigamente, se você era inferior ou até 4 anos, que era o caso do crime de furto simples, na sua modalidade simples, você podia que o delegado, na hora que estivesse realmente ali na infração, liberar o cara mediante o pagamento de uma fiança. Hoje não pode mais. Então, a afirmação na prova falando crime de furto, por ter pena inferior a 4 anos, é permitido o crime de a aplicabilidade da fiança para o delegado. Quem não está ciente dessa atualização, vai errar. Então, a partir de hoje, você sabe que não pode mais fiança no crime de furto. Outra observação, que agora, como aumentou a pena,
é possível ser aplicada uma prisão preventiva também para casos de crime de furto, considerando outras circunstâncias, porque você sabe que a prisão preventiva, ela tem outras hipóteses, tá? Então, Nath, não pode ser aplicada fiança para o cara? Pode, só quem vai aplicar agora é só o juiz. O delegado não tem mais esse poder, porque superou a pena máxima de 4 anos. Lembrando que o juiz decidirá em 48 horas se vai aplicar ou não a fiança. E outra situação é das hipóteses da preventiva. Ou seja, uma das hipóteses, que eu não vou ler aqui, depois você vai ler, é que os crimes dolosos, tá? Com pena máxima superior a 4 anos, você pode já aplicar a prisão preventiva para crimes dolosos com pena máxima. Então, se você tem um crime que é doloso e ele tem pena inferior a 4 anos, já nem cabe a preventiva nessa situação. Entende? Fora que tem outras situações que também vão caber a preventiva, já fazendo uma revisão rápida, se o crime for ele for reincidente de crime doloso, quando envolve violência doméstica e familiar, e o mais recente, quando vocês forem estudar prevenção preventiva com a atualização que eu vou trazer, que também veio com essa lei de 2026, que aconteceu agora recentemente, não tem nem um mês, organização criminosa ou milícia de grupo privado. Então, se houver prática envolvendo isso aqui, você já vai poder aplicar também a prisão preventiva, observado outro contexto, tá? Isso é em processo penal, a gente estuda de forma mais aprofundada. O que vocês têm que saber é, furtar, o verbo é subtrair, coisas alheia móvel, alheia quer dizer que não me pertence, porque eu não posso furtar algo que é meu mesmo, certo? Imóvel que você consiga transportar, né? Eu não vou poder furtar um prédio, botar nas costas e levar, beleza? E a pena foi alterada para 1 a 6 anos, o que permite que caiba agora uma prisão preventiva diante dessa situação, mas, todavia, também não vai poder caber possibilidade de aplicar uma fiança por parte do delegado. Ainda, obviamente, continua por parte do juiz, que ele não tem impedimento. Tranquilo, estou falando rápido, que vocês sabem que eu acelero, mas o meu modo acelerador hoje está dando para compreender? Sim ou não? Vocês estão mudos hoje? Sim, Nath. É porque o clique foi muito rápido. Tá ótimo. Bora para Agora sim cima. foi de todos. Gente, estou aqui sozinha. Então, pronto. Aqui tem um conceito que eu explico direitinho, subtrair, certo? Coisa alheia que não pertence a você, coisa móvel, por exemplo, celular, dinheiro, que pode ser transportado. Tem gente que só memoriza e não entende. O do primeiro, qual é o principal pilar da Kairos? Vamos ver se vocês sabem. Se lembram ainda. Tudo que é melhor aprendido é o quê? É melhor compreendido. Melhor compreendido. Perfeito. Se Eu não, memorizei, vou, Natane. perfeito. Se eu consigo, tudo que é melhor, desculpa, é ao contrário, tudo que é melhor, e lá vou eu com minha dislexia, inverter na hora, tudo que é melhor compreendido é melhor aprendido. Então, para aprender, eu preciso compreender, sair do batedor de memorização, porque tem questões que vai precisar que você compreenda melhor. Pegadinha de prova. O furto, quando é praticado por um funcionário público que se aproveita do seu cargo para facilitar que alguém até pratique, ou ele mesmo pratique, é chamado de peculato furto. É um tipo de peculato chamado peculato furto, não é o crime de furto, tá? Então, o funcionário público que subtrai ou facilita a subtração do bem público ou particular sobre a custódia da administração, por exemplo, tem no cartório e ele está na delegacia com armas, ou um particular que perdeu algo e está na posse da delegacia para ser entregue, ou uma recuperação de celular roubado que é de um particular e vai ser devolvido. Enfim, está sob a custódia da administração pública. Ele facilita, deixa a porta aberta para de noite alguém entrar, ou ele mesmo faz a subtração. Ele não pratica o crime de furto, é uma modalidade específica chamada peculato furto, tá? Eita. Então, a prova vai colocar pode botar um estudo de caso, perguntar que tipo de crime é, e você achar que é furto. Nessa situação, é peculato furto, certo? Existe outro tipo de furto que eu trouxe aqui para vocês, que pode vir nomes, eu estou tentando fazer o máximo para ajustar. Famulato. Famulato é apenas um furto quando ele é praticado por um empregado ou um funcionário contra o seu patrão. Normalmente acontece dentro de casas, porque há uma relação de confiança.
Cara, em relação privada, tá? Aqui não estou falando de funcionário público, estou falando de funcionário privado. Você contrata, dá ele acesso a vários setores da sua empresa, setores de confiança, sensíveis, ele se aproveita da sua confiança e furta, ou também é empregada doméstica. A jurisprudência entende isso. Não é só porque é empregada doméstica. É que tipo de empregada doméstica? É alguém que tem total liberdade, tem acesso às partes dos cofres. Nath ficou mudo Ficou agora. mudo, Nath. Ficou mudo. Desculpa. Ficou Então, não é mudo. doméstica. Tem que ver o contexto, se o ambiente que ela trabalha dá uma relação de confiança para ela. Acesso às partes dos cofres, deixava ela com total liberdade durante a casa, saiu, deixava a casa sozinha para ela, vai vir o contexto. De qualquer forma, é o nome que se dá a um furto com abuso de confiança, um furto qualificado, certo? Feito no ambiente em relação de empregado ou funcionário com o seu patrão. Para não confundir com o furto famélico. Ele ocorre quando a pessoa furta para poder matar a fome, garantir sua própria sobrevivência da sua família, certo? É chamado de furto famélico que a depender da situação, o juiz pode aplicar o princípio da insignificância, dizer que é um fato atípico e liberar a pessoa, ou excluir com base na excludente de ilicitude e falar que houve um estado de necessidade, tá? Então, famélico é furtar para sobrevivência, para se alimentar, e famulato é quando um funcionário da empresa privada ou empregada, certa relação privada, realiza um furto qualificado pelo abuso de confiança. Não é o fato dele ser empregado que é furto famulato. Tem que ter uma relação muito de confiança com o empregador e o empregado. E o de funcionário público, quando abusa em relação ao seu exercício do cargo, nós temos o peculato, que é o peculato furto. Tranquilo até aqui? Não existe furto de uso. Coloquei até uma pergunta lá depois no meu feed sobre isso. O furto de uso, deixa ele aqui embaixo, mas eu vou trazer para cima. Aqui é porque já está no roubo. Coloquei aonde, Brasil? Aqui. Deixa eu subir para ficar mais organizado. Furto de uso, a intenção de furtar é você inverter a posse do bem para ficar na sua mão, para ser sua propriedade. Então, quando eu estou furtando para usar, eu já sei que eu tenho intenção de devolver, então não tem como se enquadrar no crime de furto. Só que aí você tem que saber que tem uns requisitos, né? A devolução deve ser rápida e voluntária, não é a pessoa que está furtando, usando e é pega de surpresa pelo dono ou pela polícia. Não, a pessoa nem soube, peguei, usei, coloquei no lugar sem ela notar. A restrição tem que ser integral, sem avarias ou consumo, então tem que ser algo que não possa ser consumível, né? Não posso furtar comida consumível, um prato de macarrão, para dizer que eu tenho que furtar para usar. Enfim, eu comia macarrão, não tem como devolver aquilo. Então, é algo que tem que ser devolvido sem avarias, em perfeito estado, no mesmo local onde você pegou, e ausência de proveito econômico. Eu não quis gerar um lucro com isso, e nem gerei uma perda patrimonial para o proprietário com o uso do carro. Acontece muito com os manobristas, que às vezes pega o carro ali, dá um rolé para usar uma Ferrari e bota no lugar sem o cara perceber. Nós temos ali a hipótese de furto de uso, um fato atípico, tá? Não considera crime. Furto durante o repouso noturno. Há uma causa de aumento de metade se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, o problema é que a gente memoriza, e a prova fala bem assim, ó, o furto foi praticado de noite, onde ele subtraiu o veículo que estava no veículo, certo? A questão é, quando as pessoas acham que o repouso noturno, necessariamente elas ligam estritamente ao fato de as pessoas estarem na casa ou estarem dormindo. E não é isso. A jurisprudência entende que a expressão repouso noturno, as vítimas precisam estar em casa dormindo, não. O STJ é pacífico em entender, Supremo Tribunal de Justiça, de que é relevante se a vítima está dormindo ou até mesmo se a casa está habitada. Então, é uma casa de veraneio, desde que ela tenha acontecido no período da noite, que é o período que se espera que todo mundo esteja dormindo.
Ah, Nath, qual é o período delatório? É relativo. Depende da comunidade, vai analisar. Cara, a comunidade aqui, todo mundo volta 10 horas já está na casa dormindo. O juiz vai analisar e vai dizer, pô, 10 horas pode ser horário de repouso noturno. Ah, uma cidade extremamente agitada como São Paulo pode considerar o repouso noturno a partir das 1 da manhã. O que importa é que vocês entendam que o repouso noturno é horário habitual de pessoas estarem dormindo, conforme o entendimento do juiz. Não importa se a casa é habitada, ou seja, se tem moradores, pode ser uma casa de veraneio que a pessoa vai lá. Às vezes, se é uma loja comercial, também. Eu faço registro assim, tem muitos policiais que não sabem disso. A galera vem registrar que houve a subtração, um arrombamento da loja, levaram coisas da loja 3 horas da manhã, e não acrescenta que é um repouso com a causa de aumento por ser um repouso noturno, porque acha que repouso noturno está ligado à residência e ainda com pessoas dormindo. Quem aqui sabia que, não é, que se estendia a outras hipóteses? Diz eu. Pois é. Eu. Aí temos uma pessoa já aqui. Então, você sabe que uma casa de veraneio, loja e casa na rua, por quê? Porque isso diz que você houve uma diminuição da vigilância típica da noite, né? Tem dia você não está vigilante, então é desaforado, como você disse, né? É muito desaforado você aproveitar o momento que a pessoa está sobre vigilância sobre o seu próprio bem e querer furtar. Vamos a... Aqui eu boto a jurisprudência para vocês, tá? O entendimento para quem quiser depois ler. Furto privilegiado. Então, nós temos uma causa de aumento referente a quando o furto acontece em repouso noturno, de metade. Furto privilegiado. Se o crime é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, tá? Diminuí-la de 1/3 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Deve memorizar. Então, quando ele é primário ou coisa de pequeno valor a coisa furtada, e aqui, o que seria, no seu alternativo até tinha, furto, pequeno valor para a jurisprudência, muitas vezes, corresponde até um salário mínimo, tá? Então, nesse caso, para a jurisprudência, entende-se que até um salário mínimo você está dentro de um pequeno valor. Então, você vai ter um furto privilegiado, ok? Então, o juiz vai poder fazer isso, especialmente se o criminoso é primário e se a coisa é furtada de pequeno valor. E ele vai poder ter essas 3 opções, tá? Ele pode substituir a pena de reclusão de detenção, ou diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Não é os 3, é uma coisa ou outra. Ou vamos botar essa pena de multa, vamos substituir reclusão por detenção. O que é reclusão por detenção? É o regime que ele vai cumprir a pena. O regime de reclusão, ele começa com as 3 hipóteses. Regime fechado, semiaberto e aberto. O fechado, ele não vai ter direito à saída. O regime de detenção começa apenas com 2 hipóteses, semiaberto e aberto. Então, necessariamente, a pena diz que vai ser... Gente, fecha o microfone aí para estar dando interferência, por favor. Quando a pena está escrito que é de reclusão, ela não está definindo obrigatoriamente que o cara vai ser sempre condenado com inicialmente regime fechado, porque a gente estaria ferindo o princípio da individualidade da pena, que quer dizer que o juiz vai analisar todo o caso concreto para dizer como vai começar o regime que ele vai ser condenado a cumprir, né, já aí na parte do sistema prisional. Então, por mais que a previsão seja de reclusão, ela lhe dá 3 hipóteses. Quem vai definir se ele vai começar a cumprir a pena em regime fechado, ou semiaberto, ou aberto, é o juiz. Então, não é que o fato de ser reclusão, obrigatoriamente, ele vai estar no fechado, mas dá uma possibilidade que ele comece no fechado, o que detenção não vai dar, porque ele só dá 2 possibilidades, semiaberto ou aberto. Compreenderam? Por isso é uma pena mais leve. Então, o juiz pode falar, põe uma pena de reclusão, mas vamos puni-lo com detenção. Já está dando a entender que ele tem uma grande possibilidade de cumprir regime semiaberto ou até mesmo no aberto. Se ele for primário, uma pessoa que nunca cometeu crime, num prazo, que a gente vai estudar isso depois, né? Mas via de regra vocês têm que saber, né? Que nunca, né? Num prazo, ele não é reincidente. E o bem furtado
tem um valor de até um salário mínimo. Tá? Pessoas sem antecedentes, normalmente é 5 anos. 5 anos. Vou só tirar essa dúvida aqui. Quando a pessoa há mais de 5 anos, podem ser usadas como... desculpa. Depois de 5 anos da extinção dele cumprir a pena, ele não é mais considerado reincidente, né? Ele volta como se fosse primário. Então, bota aqui. Então, mesmo que ele já tenha cumprido aquela pena, a reincidência não significa que ele nunca cumpriu pena. É que desde quando ele cumpriu, 5 anos depois desse cumprimento, ele vai voltar a ser primário, tá? Então, não é que ele nunca cumpriu pena, que ele é primário, não. Mesmo ele já tendo cumprido pena, 5 anos depois é como se a gente passasse uma borracha na vida pregressa do autor e ele volta a ser primário. Furto de energia. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica, ou seja, qualquer outra que tenha valor econômico. Pessoal, furto de energia, a discussão sobre isso aqui, ou qualquer outra que tenha valor econômico, abre margem para uma exemplificação no sentido de qual seria que eu poderia encaixar. Aqui é um furto específico, furto de energia elétrica. Mas o que poderia enquadrar com algo que poderia ser colocado também como uma hipótese de qualquer outra que tenha valor econômico, que seria nessa possibilidade de se enquadrar no parágrafo 3º do furto. Temos divergência de entendimento entre o STJ e o STF. Para a sua prova, só precisa saber STF, tá? Sua prova não é igual ao delegado que vai botar STJ e vai ser uma casca de laranja para muita gente. Só STF. O STF entende que em relação ao furto de sinal de TV a cabo, aquela famosa gambiarra não. Qual é o nome daquele aparelhinho, gente? Que você bota na TV e você pega todos os sinais de canais. É tipo satélite, né? Chama de uma coisa conhecida, acho que chama de modem satélite, coisa assim. Modem satélite. Meu estado chama Sky Gato. Isso. Então, furto de sinal de TV a cabo não é crime. Ainda não. Tá? Então, é imoral? Mas não é ilegal. Então, a lei não prevê, o STF entende que seria uma analogia mala parte. Porque você estaria condenando a réu para algo que não está previsto. E analogias, elas só servem para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Então, você está prejudicando. Com certeza, o STF, no meu ponto de vista, está muito mais coerente nesse posicionamento. Tá? Então, se cair na sua prova opções como furto e tiver furto de sinal de TV a cabo, não marque, porque não é crime. Tá? Furto de sinal de TV a cabo não é crime. Outra forma de furto, vamos recapitular, porque a furto é grande, mas a gente não pode se perder. Temos o furto simples, que ele só prevê subtrair, tá? Coisa alheia móvel para si ou para outra. Temos o caso de aumento de metade, quando ele ocorre em repouso noturno. Temos o furto privilegiado, que é se o réu foi primário, a coisa foi de pequeno valor que até um salário mínimo, o juiz poderá fazer uma dessas hipóteses, diminuir a pena ou aplicar somente a pena de multa e não privá-lo de liberdade, o cara vai pagar multa e ser solto, e trocar a reclusão ou trocar a pena dele de reclusão para detenção. Temos o furto de energia, equipar-se a coisa móvel energia elétrica, ou seja, furto de energia elétrica, e temos as modalidades qualificadas. Houve alteração na pena. Ela agora é de 2 a 8 anos. Não precisa lembrar das anteriores, só a gente vai lembrar. Vou ter uma antiga aqui para poder lembrá-los, e vocês não vão mais errar. Quais são as qualificadoras? Destruir, eu vou botar logo aqui para a gente já ir estudando ela com os exemplos. E uma nova que vai cair, amor, é essa daqui. Agora, também é qualificadora furtar bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços essenciais. Então, não é qualquer tipo de bem. É um bem que compromete o funcionamento dos órgãos das entidades federativas e privados também, empresas privadas, desde que elas estejam prestando serviços essenciais, né? Não é qualquer tipo de serviços essenciais, como um hospital.
tá? Então, você ter um furto disso é muita irresponsabilidade, né? Um furto de aquele aparelho de oxigênio, por exemplo, ok? É novo. Vamos agora às qualificadoras, porque o estudo, lembra que eu falei? Tudo que é melhor compreendido é melhor aprendido. Quando a gente traz exemplos, a gente traz o lúdico para dentro do aprendizado, facilita a memorização, em vez de ter que decorar tudo. O que seria rompimento de obstáculo? O agente destrói ou rompe algo para conseguir praticar o furto. Quebrar cadeado, arrombar a porta. Tá essa observação aqui. Aqui eu boto 2. Aqui eu boto 3, porque eu quero trazer uma coisa para vocês. Já caiu em prova, quando você quebra o vidro de um carro, quando você quebra o vidro de um carro para furtar uma bolsa que está dentro, é um furto qualificado. Ele não vai responder mais de 1 a 6 anos, ele vai agora, a pessoa vai responder por uma pena mais gravosa, de 2 a 8 anos, certo? O furto simples é 1 a 6. Entrou essas hipóteses, agora a pena do cara vai ficar de 2 a 8 anos. Aí existe uma diferença entre quebrar o vidro de um carro para furtar uma bolsa que está dentro, e existe a diferença de você quebrar o vidro de um carro para furtar o veículo, tá? Preciso de uma massagem. Essa semana me deu uma massagem, estou cheia de pontos de nova intenção. Preocupação. Jurisprudência. Subtrair objeto no interior do automóvel mediante quebra de vidro é um furto qualificado. Quando o vidro é quebrado para subtrair o próprio veículo e não apenas objetos, o STJ tem entendido em regra que não incide essa qualificadora de um rompimento de obstáculo. Por que não vai ser um crime qualificado? Porque a jurisprudência considera que o vidro é um obstáculo inerente ao veículo. Ao quebrar o vidro para levar o carro, a gente destrói parte da própria coisa furtada e não um obstáculo externo destinado a protegê-lo. Ficou fácil a interpretação agora? Quando você tem um rompimento de obstáculo, você está quebrando algo que está protegendo outra coisa, que é aquilo que você vai levar. E o próprio bem que você está quebrando. No caso de você quebrar o vidro para abrir a porta e levar o veículo. Então, diante de um quebra de vidro para levar o bem, não é furto qualificado, é um furto simples, comum. Isso pode cair como pegadinha. Tranquilo, pessoal? Observação. A gente vai para as outras. Abuso de confiança, como eu falei, a vítima depois da confiança no autor. Empregado doméstico que furta os objetos da casa. Um exemplo. Não é todo empregado doméstico, é aquele que tem realmente confiança com e que tem, de fato, muita confiança dos seus, como é que seria o termo aqui, empregado doméstico, que é encontrado debaixo, não é patrão, o nome seria patrão? Coerente? Dos seus contratantes. Fraude. Observação 2. O agente engana a vítima para conseguir subtrair o bem. Distrai a vítima para pegar o celular. Furto mediante fraude. Essa é a qualificadora da fraude. Você tem furto mediante obstáculo, furto mediante abuso de confiança, furto mediante fraude. Cuidado! Furto mediante fraude não é a mesma coisa que estelionato. Os dois há a relação do engano. Mas o que é que difere isso do estelionato? Alguém sabe dizer? No estelionato, a vítima entrega. Muito bem, né? No estelionato, a vítima, ela entrega o bem. Ela é enganada a entregar. Olha, eu me faço aqui de que faço parte da empresa, sou funcionária do Banco do Brasil, não sou, para que ela possa me fornecer o cartão, para que aí eu possa extrair o dinheiro
e dizer que esse dinheiro vai ser para ela, nesse momento eu ficar com o bem. Não, aqui tem que entregar uma parte, qualquer mentira. É diferente se eu distrair ela, pegar o, o cartão, passar, pegar a conta, trocar, entregar outro para ela e subtrair o cartão dela para subtrair o dinheiro dela. Acontece muito com idosos, gente. O cara diz que vai ajudar. Não, tá tendo acontecendo isso aqui, para que eu te ajudo. Nessa hora ele já pega o cartão, troca, dá o outro para a vítima. A vítima tenta digitar a senha, não vê, ele já vê a senha, fala para o outro que tá do lado, o outro já botou o cartão, já tirou o dinheiro, já sacou, transferiu com a senha que o velhinho deu e vão embora. Normalmente são 3 ou 2 pessoas. Em caixa eletrônico direto de supermercado e banco. Se você tem mãe ou pai já idosos, não deixem eles sozinhos, porque eles vão como se fossem ajudar, certo? E ainda tem idosos que caem nessa. Olha, tá cobrando uma taxa a mais no banco, você já viu? Não. Quer ver? Vou te mostrar. Espera que eu te ajudo. Ou muitas vezes acontece isso, tá? Eles botam uma pessoa como se tivesse dificuldade, e aí ele bota uma pessoa atrás e fala, não, é assim, eu te ajudo, certo? E aí, quando vai a vítima, ele já bota no caixa que ele está com, sabe, que tá com defeito. Não, vem que eu te ajudo. A pessoa vai achar normal, já andou na frente, porque não vai ajudar ele. Mas voltando aqui. Furto mediante fraude, observação 2, não é a mesma coisa que estelionato. O furto mediante fraude, ele diminui a vigilância sobre o bem para subtrair o bem da pessoa. Então, a diferença fundamental reside no consentimento da vítima. No fundo, mediante fraude, a fraude serve para distrair a vítima enquanto ele subtrai, e o agente subtrai bem, e no estelionato, a fraude faz com que a vítima, enganada, entregue voluntariamente bem ao agente. Certo? Olha, eu sou o cara do gás, em trocar o seu botijão, vou levar esse vazio, depois eu trago outro novo. Estelionato. A vítima acreditou, foi enganada, entregou o bem. Diferente de, olha, eu sou da sanitária pública, sanitária, vigilância sanitária, vem aqui botar o pauzinho para eliminar no ralo, né? Esse negócio de evitar, acho que, se não me engano, esse é dengue, né? Nessa hora que a pessoa permitiu que a pessoa entrasse, ela vai, que não era um agente, tá? Se fez de agente e leva o celular da vítima. Ou seja, a vítima não entregou o celular, ela viu lá dando de bobeira na mesa, a vítima baixou a vigilância sobre o bem, porque acreditava que estava diante de uma pessoa que presta serviço público, um vigilante, né? Trabalhando para a vigilância sanitária. Beleza? Escalada observação 3. Entrar em local incomum de difícil acesso. Pular um muro para entrar na residência, não é qualquer muro, um muro extremamente alto, nós estamos diante de uma escalada. Aí tem uma jurisprudência sobre a escalada que eu botei aqui. Depois a gente encontra ela. Certo? Destreza é uma pessoa que tem habilidade especial de tirar algo da vítima sem que ela perceba. Os famosos batedores de carteira. Só pode ter destreza se a pessoa não percebeu, porque se ela percebeu levantando do bolso, já não houve destreza, tá? Então, se falar tentativa de furto na modalidade qualificada, beleza. Se houve aí realmente uma pessoa que você tem que dizer que já tinha esse comportamento de bater carteira sem perceber, aí você pode até dizer que é uma tentativa na modalidade qualificada por destreza. Mas se é a primeira vez, não é uma pessoa que tem essa habilidade, tentou e foi pego no pulo do gato, é uma tentativa de furto. Não tem por que se enquadrar com destreza, porque ele não tinha nem destreza para poder tirar a carteira do bolso de outra pessoa, tá? Isso estou aprofundando, galera. Não vai vir assim. Só para a gente compreender o que é cada modalidade. Emprego de chave falsa, aquela chave micha, né? Uma chave alterada que muitas vezes ela cabe e abre muitas outras portas. Concurso de pessoas, você já sabe, 2 mais pessoas que participam do furto. E o novo, que com certeza é mais provável de cair, furto de bens que afetam serviços essenciais. Eu já falei lá em cima. Dos órgãos das entidades federativas e de empresa privada, desde que elas prestem serviços essenciais. Tá? Fuzil de hospital, estação elétrica. Pronto. Aqui que é a observação 3.
Quando houver escalada, nós temos essa jurisprudência, tá? O exame pericial torna-se excepcionalmente prescindível. O que é isso? Dispensável. Imprescindível é algo indispensável. Prescindível é algo dispensável. Ou seja, o cara subiu o muro, passou por várias coisas para chegar até aqui, houve uma escalada. Não tem como ele ser punido, o advogado dele, né? Da modalidade qualificada por escalada, porque não houve exame pericial, não tem pegada, não tem nada que diga isso. A jurisprudência entende que se houver outra forma de você comprovar que houve uma escalada, não há necessidade de uma perícia no local. Então, isso acontece muito se houver o quê? Testemunha. Por exemplo, os policiais viram ele pulando o muro, na hora alguém presenciou, tá? Então, quando inexistiu o vestígio do veículo furtado, assim como não há necessidade de perícia quando inexistirem vestígios de veículo furtado ou houver apreensão de chave falsa em poder do agente, não há necessidade tanto de você fazer perícia. Câmara de segurança também, Nath? Hã? Câmara de segurança também? A gente vai chegar nessa jurisprudência. Então, não há necessidade de perícia na escalada em furto, se houve testemunha, e aqui também você não tem que sentir perícia no local se você conseguiu pegar, houver apreensão da chave falsa em poder do agente. Ou seja, como foi que ele abriu? Para que eu fazer perícia se ele usou a chave falsa? Não houve sinal de arrombamento, não houve nada. Entende? Então, se não existirem vestígios no veículo furtado e houver apreensão, aqui já é da chave, desculpa, da chave falsa em poder do agente, feita, não houve vestígio nenhum que o carro foi arrombado, não houve quebra de vidro, mas o veículo foi furtado, não tem por que fazer perícia, quer dizer, nesse sentido, né? Ela torna-se excepcionalmente dispensável. Por quê? Porque o cara foi pego com a chave bicha na mão. Então, não tem por que necessariamente fazer uma perícia naquele veículo, porque a chave bicha abriu sem precisar ter sinais de vestígios para ser detectado. É isso que quer dizer aqui. E em relação ao local de escalada, também se houver testemunhas, tá? Essas são muito mais incomuns de cair. Essa já vi caindo, isso também. E essa aqui, ó, é a novíssima, recente, que eu trouxe para vocês de 2026. Por que está fazendo jurisprudência? Não saiu de tal ainda. Isso aqui é uma aula para todas as possibilidades, incluindo se a sua prova for instituto CP, ela tem de cobrar muita jurisprudência. Então, se o edital tiver jurisprudência, você sabe, gente, não é difícil memorizar isso, porque isso é muito compreensível, tranquilo de entender. Novinha, ó, nem eu sabia, estudando aprendi. O furto é tentado e não consumado quando o agente é detido, ainda dentro do estabelecimento da vítima, mesmo que já tenha guardado os bens em sua mochila no seu bolso. Isso vai pegar muita gente se cair na questão dessa de surpresa. Então, se o cara tá no supermercado, é tacareiro, botou tudo na mochila, ainda está no estabelecimento, ele é pego lá no estabelecimento, a gente diz que é furto tentado e não consumado. E por que isso? Com base em qual teoria o STJ entendeu isso? Você tem que saber a teoria, tá? O furto, como é que eu digo se o furto foi consumado ou foi tentado? A jurisprudência adota a teoria chamada aprehension ou amócio. Você não precisa saber as outras. Se cair qualquer nome diferente disso, você já não vai marcar na sua prova, tá? Então, sim, esse é um flagrante, tá? O agente é detido ainda dentro do estabelecimento, ele foi pego em flagrante. Ele não está no estabelecimento, dentro do estabelecimento, o furto é tentado. Não pode se afirmar que houve uma consumação. Por quê? Porque para o STJ, segundo a teoria da aprehension amostra, não sei se fala assim, tá em latim, desculpa, pressupõe que para você consumar o fato, o agente tinha que ter percorrido as etapas do intercrimes. Ou seja, mesmo que cessado a clandestinidade, ou seja, o fato, ainda que por brevíssimo lapso temporal, que permita a retomada do bem, o que não ocorreu na espécie. Ou seja, os bens precisam sair da esfera da vítima, ainda que brevíssimo tempo. Ainda que ele bote 2 pés para fora do estacionamento, esteja entrando no seu carro, no estacionamento do supermercado, ali consumou. Certo? Então, é necessário que exista o que a gente chama de inversão da posse.
de fato a posse venha para a esfera do agente e deixe de fazer parte da esfera da vítima. Ok? Então, a coisa não está mais no alcance da vítima, mesmo que por breve tempo. Peguei e saí correndo. Corri atrás do cara e recuperei meu bem. Não houve furto, foi furto tentado ou consumado, porque ele saiu da minha esfera de poder e estava já na esfera do agente. Nem que tenha sido por pouco tempo. Nesse caso, o bem ainda continuou dentro do estabelecimento da vítima. Então, com base na teoria que a doutrina adotada para você verificar se houve consumação ou não, tanto do furto quanto do roubo, é essa teoria. E você quer teorizar, porque às vezes a prova pode cobrar a teoria, você vai justificar que não houve a consumação nessa hipótese. Aqui eu explico a teoria, tá? Informativo que acabou que surge questionou aí. Esse é o que chove. Chove quando cai jurisprudência. É muito tranquilo. A existência de um sistema de vigilância em um estabelecimento comercial, câmeras, ou um agente vigilante, aqueles caras que ficam na farmácia, ó, só olhando para ver se as mulheres vão pegar lá os cremes caríssimos da Isdin, não constitui óbice para tipificar o crime de furto. Isso é informativo, mas é a súmula que cai propriamente dita. O que é que a súmula fala? Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de um estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível a configuração de furto. Ou seja, antigamente entendia assim, não tem como ter crime. Se eu tenho uma câmera e tenho ou um agente, eu chamo que é um crime impossível. Lembra de crimes impossíveis? Pela na propriedade do quê? Do objeto, ou ineficácia do objeto na propriedade do... Eita, agora até eu levo com a dislexia. Vamos lá. Relembrar para não fazer errado aqui. Propriedade do meio. Possível por absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio. Nesse caso, seria ineficácia absoluta do meio. Ou seja, não haveria condições para haver o crime. Porque o meio não permitiria que acontecesse, porque tem câmeras e tem um agente. O STJ, ó, não, viu? O fato de ter agente, ter câmera, não torna o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, ok? Então, você vai responder pelo crime de furto, ok? Isso aqui cai muito, afirmando que o fato de ter agente é o sistema, o crime de furto torna impossível. Outra observação, se tem na sua prova a previsão dessa lei, estudo de idoso, não confunda, subtrair algo de idoso é furto. Mas quando se o funcionário do banco recebe o cartão e a senha do idoso para auxiliá-lo a sacar um dinheiro no caixa eletrônico e aproveitando a oportunidade, transfere quantia para sua conta pessoal, que eu acabei de dizer, nesse caso nós temos diante de um crime específico do 102, apropriar ou desviar bens, proventos ou rendimentos do idoso. Perceba que esse verbo apropriar ou desviar é necessariamente você ter uma participação do idoso em te entregar. É diferente de você pegar o cartão do idoso, subtrair e praticar os furtos. Nesse caso, você induziu o idoso a entregar o cartão para você dizendo que ia ajudá-lo e você realizou a subtração do dinheiro dele. É um crime específico previsto no Estatuto do Idoso, não vai ser o crime de furto. Então, se a banca cobrar, ela cobra o entendimento, ela cobra um caso exatamente igual para você identificar qual tipo de crime for. Aqui eu trabalho em qualquer tipo de banca, tá? Aqui eu estou fazendo uma aula geral. Mas se for estudar CP, não é muito do comum ela cobrar desse sentido. Mexer, assim, uma situação e jogar você para uma legislação extravagante quando ela requer mais atenção, mais cuidado, né? Mas eu não espero nada mais de banca, e a gente está aqui para aprender. Furto com explosivo. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aqui é um furto com o uso de explosivo. O furto com o uso de explosivo não é um furto e o furto de explosivo é outro. As penas são as mesmas. Houve alteração, então hoje as penas são as mesmas, não vai mudar. A diferença é que na hora de você responder, seja uma questão discursiva, seja uma questão
objetiva, furto com uso de explosivo é diferente de uso de explosivo. Furto de explosivo. Eu estou furtando os explosivos. E uma coisa, eu estou usando o explosivo para abrir uma caixa eletrônica. É furto com explosivo. Ok? Mas as penas são as mesmas. Furto mediante fraude eletrônica vai ser um furto que vai utilizar um meio de dispositivo eletrônico ou informático. Não precisa estar conectado ou não à rede de computador, ou ter violado alguma medida de segurança, um firewall, ou algo que esteja protegendo, tá? Ou utilização de programa malicioso, ou qualquer outro meio fraudulento análogo. Não depende disso para acontecer. Ele conseguiu furtar mediante dispositivo bom. Por que isso? Porque às vezes eu poderia questionar o advogado, né? Ah, mas ele teria que ter uma habilidade para enquadrar nesse crime, onde ele teria que atravessar umas barreiras de firewall, ou teria que ter colocado um vírus para poder ter acesso. Não importa. Ele conseguiu furtar mediante esse dispositivo eletrônico informático, tá? Ele vai responder por isso. Exemplo, clonagem bancária, botou lá um chupa-cabra no caixa eletrônico, se botou seu cartão, daqui a pouco clonou o cartão. Tá? Invadir contas e golpes virtuais. Lembrando, se a pessoa me fornece a senha, se eu crio na internet uma página que induz a pessoa a me fornecer a senha, isso é estelionato. Porque eu fiz o que aqui? Ela entregou para mim, tá? Aqui, literalmente, a pessoa está lá, digitou, e eu capturei a senha dela. Aí você tá um furto mediante fraude eletrônica ou informática, tá? Você usou aquele vírus que, quando você digita a tecla, ele tira a foto, né? Do que você faz. Ou quando você clica. Tranquilo até aqui, pessoal? Os guerreiros até o final. Só saíram 2 pessoas até agora. Estou gostando de ver, viu? A pena é prevista no parágrafo 4b deste artigo. Considera-se com aumento de 1/3 a 2/3 se ele é praticado utilizando servidor, né, da informática, mantido fora do território nacional. Então, esse crime, ele tem uma pena que é aumentada de 1/3 a 2/3. Nós já tivemos aumento de pena, até agora, só um. Que foi repouso noturno. Descer aqui, descer aqui, descer aqui, descer aqui. Aprenda a estudar. E agora nós temos uma outra causa de aumento nessa situação. Então, quando você estiver diante de um furto mediante fraude eletrônica, você vai ter um aumento de 1/3 a 2/3, se ele usou o servidor fora do território nacional, ou de 1/3 ao dobro, não é a mesma coisa que 1/3 a 2/3, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável, tá? Furto de veículo automotor. A galera pega furto e quer transportar para outro estado. Então, ele foi punido de forma mais severa, tá? Agora, a pena de 4 a 10 anos, se a subtração for de veículo que venha a ser transportado. Observação, é necessário que haja o transporte, tá, gente? Do contrário, só haverá, no máximo, a tentativa. Por quê? Porque a lei exige que venha a ser transportado para outro estado, não que venha ser tentado ser transportado. Então, se houver transporte, ele vai já, aí ele se consuma. Só se consuma se o carro passar para outro estado, ok? Se não, nós estamos diante da tentativa. Agora nós vamos ter furto de semimovente. O que é semimovente? O animal, né? Aqui eu deixo claro, assim, associado a animais de produção, como bois, cavalos. Então, o furto desses animais, e a jurisprudência já entendeu que também se inclui aqui a proteção de animais domésticos, tá? Para incluir cachorro e gato,
você vai se configurar furto deles com a pena mais grave, de 4 a 10 anos. Não vai ser um furto simples, que a pena é de 1 a 6. Vai ser um furto qualificado, tá? Então, furto sem movimento doméstico em produção, ainda que abatido ou dividida as partes do local, ou de animal doméstico, ó, jurisprudência não, tá na lei, você vai ter um aumento de pena para 4 a 10 anos. Então, furtou gatinho, porque, gente, para muita gente, inclusive para mim, Maria, é como se fizesse parte da família, né? Ah, você não pode tratar animal como família. Ah, beleza, você com você, eu com eu aqui. De qualquer forma, houve uma questão mais gravosa. E então, se você pegar, bater o animal daquele, ou dividir as partes e subtrair as partes, não vai fazer diferença. Se o animal foi batido ou dividido no local da subtração. Matou o boi, cortou as partes, levou as partes e se picou. Não precisa levar o boi inteiro, vivo. Isso quer dizer aqui, ok? Aleluia! Até que enfim aumentar a pena de dos maiores e recorrentes, maiores não, desculpa o termo, mais recorrentes registros na delegacia, que é furto de aparelho, e acredito que também de roubo deve ter alguma já inclusão disso, que eu não terminei de estudar a parte do crime de roubo com suas atualizações, mas furto de celular ou dispositivo eletrônico. Ô, Nath, Dispositivo eletrônico, oi, inclusive, eu acho uma pena ainda não ter uma delegacia especializada nesse tipo de crime. não tem efetivo, amor. Como é que vai tirar de alguém jogar nela? Criaram delegacia Absurdo. digital, virtual, com a finalidade de que uma delegacia, esqueci o nome, que era para ficar responsável desse tipo de recuperação de contas, sabe? Essas coisas assim que acontecem, né? Invadiram minha conta para recuperar. A demanda é tão grande que não dou conta. Cada vez mais nós sofremos mais crimes, virtualmente até mesmo do que físico. E celular, um meio de localização fácil de acontecer. Mas não tem nem efetivo para recuperar e nem para apurar o fato. Entende? Mas, graças a Deus, com a penalidade agora, nós vamos ter uma possível, né? Nós temos a possibilidade de prisão preventiva e pela pena dele máxima ser de 10 anos, não vai caber fiança, amor. Então, bebê agora que furta celular, ele vai responder sem fiança perante o juiz que vai arbitrar ou não. O delegado não vai dar, então ele vai pegar um pouquinho a sua cadeia ali, antes dele ir para a audiência de custódia, e o juiz decidir se vai liberá-lo ou não. Então, aparelho de celular, computador, tablet, notebook, gente, tudo aqui, tá? Furto de celular. E também nós temos o furto de explosivo, arma de fogo, certo? Só uma coisa aqui. Furto de semovente ou animal, vou botar aqui embaixo. A pena é de 4 a 10 anos. É para os dois, tá? Entra aqui. Eu vou até top. Para vocês não acharem que é um crime à parte. Esses dois vão ter também a mesma questão das penas. 4 a 10 anos. É para esses dois. Furto explosivo ou arma de fogo, também 4 a 10 anos. Agora aqui já é furto do próprio explosivo ou de algo que facilite, né? Que conjunto exatamente possibilite sua fabricação, montagem ou emprego. Também não é só explosivo, mas substâncias explosivas que vai ajudar ele a montar aquilo. E da própria arma de fogo. Furtar arma de fogo também ficou mais severo. Furto de fios a cabo, gente, por incrível que pareça, registrou muito. Principalmente no antigo centro de convenções, tá? Então, a galera sabe que lá os cabos têm cobre, então eles furtam para poder vender e ganhar uma teteia. Então, a pena aqui já é diferente. Ó, ela é de 2 a 8 anos. Se a subtração for de fios, equipamentos para fornecimento e transmissão de energia elétrica ou de telefonia. E dá muito problema com isso, né? As pessoas ficavam tendo dificuldade na transmissão do serviço, porque a galera real estava furtando fios e cabos. Ok? Então, nós vamos ter aqui colocado, salvo engano, isso é novo, não existia. A tendência é que isso aqui caia muito grande, inclusive esse daqui também é novo, tá? Não existia. Então, furto de cabo,
e furto praticado por organização criminosa. Agora, Nath, é uma dúvida, essa lei que você botou agora aí, que é aqui embaixo, que é 15.397, ele fala de cabos e fios, mas aí não sei se adequa também a questão de fibra ótica de internet que ele fala ali, né? Transmissão de Ele energia elétrica e bota telefonia. fornecimento para transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, internet Entendi, é. transfere dados. Tá. Não, isso aí eu concordo. Não, é que eu não tinha reparado essa não, Como perdão. é muito recente, eu acho que ele não vai querer botar algo que gere confusão. Entendi. Ainda possa ser que a jurisprudência entenda que aqui no se enquadra a internet, tudo é muito recente. Não tem um mês Entendi. sobre isso. Então, não tem decisão a respeito, não tem julgados, não tem, acho que ninguém nem condenado ainda. Então, a gente vai aprender muito sobre eles. A pena também aqui ela é diferente. Ela é igual às outras, 4 a 10 anos. Se a subtração for cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, tá? E nesse contexto de organização criminosa. Agora nós vamos fazer. Quando a gente dá nome, pessoal, ó, mesmo que você tenha, não tem esses nomes na lei, mas quando você nomifica, ó, traz um título para o crime, para os parágrafos, para os artigos, fica muito mais fácil a memorização, tá? Então, eu gosto muito de fazer isso quando estou estudando. Bota uma seta aqui do lado da lei e coloca praticado por organização criminosa, de fios e cabos, quais são as qualificadoras. Se você dá para usar isso aqui, fica bem chutinho. Furto simples, causa de aumento e repouso noturno, privilegiado, bota as opções quando é e as opções que o juiz pode fazer, qualificados. Esse. Furto de explosivo, furto de semi-então. E bota só uma palavra que identifique. Tá? Furto de fios e cabos não tem nem o que dizer, o próprio nome já diz. Furto praticado por organização criminosa, já ajuda. Só isso, porque ela não vai, muitas vezes, querer a integridade da lei nessas coisas, mas mais ainda você identificar o crime. E se for lei, gosta de cobrar pena para você memorizar. Para ajudá-los, ó o que eu fiz, como fica bonitinho. Como é que você memoriza isso aqui, gente? Primeiro, qual é o furto simples? O padrão, 1 a 6 anos. Todos são punidos com reclusão, então não tem por que eu memorizar reclusão, detenção, porque todos são punidos com reclusão. Certo? Então, furto simples apenas será de 1 a 6 anos. Se aumentar 2 as penas, seja ela na mínima e na máxima, eu tenho furto qualificado, que é aqueles furtos qualificados mediante a destreza, abuso de confiança, chave micha, né? Os furtos qualificados, a modalidade qualificada, e tenho também o furto de fios a cabos, que é 2 a 8 anos. Pronto. Aqui é furto de uso comum, que é outro crime, que eu não vou nem botar aqui. Vou deixar aqui, mas ele não faz parte disso, desculpe, para não prejudicar. Acabou. Eu memorizo só esse. Memorizo que se eu der 2, aumentar 2, não dobrar, aumento de 2, somar, tá? Se aumentar 2, as penas se enquadram no de furto qualificado, que é a mesma de pena de furto do de cabo. Todas as outras serão de 4 a 10, idênticas. Acabou. Fica mais fácil memorizar assim, porque na hora da prova, se eu já memorizei isso aqui, que todas as outras são de 4 a 10, não importa o tipo de furto que ele me botar. Se não é um desses daqui, eu sei que será 4 a 10. Então, se ele vier me trouxer isso, ou botar outra coisa, não vai, porque todas as outras são iguais, 4 a 10 anos. E não há nenhum tipo de número ímpar. Não há 3. Certo? Você vê aí também, não há o número 5, então fica fácil. Memoriza assim, furto simples, 1 a 6 anos. Furto qualificado, nas modalidades qualificada, e furto de fios tem a mesma pena, que será mais 2, referente a de furto simples, e todas as outras 4 a 10. Nath, você disse que não é para ficar focado em memorização de penas, mesmo sendo, por exemplo, seu Instituto UCP. Mas quando você tem atualização recente, nesse caso aqui, e nas 5 legislações extravagantes que mais caem, como eu vou ensinar vocês com dicas,
vale a pena. O resto, esqueça. Esqueça, memorizar, não compensa, tá? E agora as causas de aumento. Aumenta-se de metade, repouso noturno, 1/3 a 2/3, servidor mantido fora de território nacional, e 1/3 ao dobro, se praticado contra idoso, tá? Isso referente ao artigo 40, o parágrafo 4C, com a pena que é prevista no artigo 44B. Deixa eu pegar ele aqui. É do dispositivo, né, eletrônico. Tá pegando. Ou seja, quando for essa situação. Tem que valorizar a causa de aumento por ser algo recente, novo, nesse caso. Sim, tá? Aqui também, ó, é novo. Esse aqui não tinha. Furto de arma de fogo. O resto é alteração da pena, mas eles não são novos. Só houve a mudança da pena. Então, a gente tem esse, tem o de arma de fogo. Deixa eu ver se tem mais algum. Que eu acho que antigamente não existia. Acho que se eu tiver, mas que eu vejo que esses que foram realmente incluídos, tá? E aqui adiante, de furto mediante eletrônico, você vai ter essa causa de aumento. Pronto, aqui nós temos as causas de aumento, separadinhas. Aí a gente faz assim. Pessoal, até agora com dúvidas? Tranquilo? Nath, só uma dúvida. O furto de fios de internet entrou como qualificadora também, né? É isso que a gente está discutindo aqui. Como não houve nenhuma decisão a respeito, o ideal é que você, pela minha interpretação, sim, por ele falar a questão de transmissão de dados. A internet transmite dados, certo? Certo. Vou botar uma tabelinha aqui para ajudá-los na memorização. Vou pedir para o chat agora já criar umas questões para a gente fixar o entendimento, tá? Por de uso comum, pela própria escrita aqui, depois vocês atendem. Deixa eu ver se ele tinha feito. Deixa eu copiar e botar lá. Eu queria mostrar, só que eu tá muito mal hoje, eu não testei ainda. E o rapaz já instalou para mim o tablet para eu mostrar, mas eu vou tentar fazer depois. Como poderia simplesmente tropicalizar tudo isso aqui, para não precisar nem ficar memorizando tudo. Assim, não é coisa enxuta num papel só, cabe tudo de uma vez. Ah, ele fez, com certeza ele não fez questão aqui do estilo FGV. Eu não dei a ele um modelo de questão para ele poder fazer, mas a gente vai fazer o que a gente tem aqui para treinar, beleza? Depois eu faço questões melhores. Eu vou até botar em outra página para a gente, para não mexer nesse arquivo. Deixa eu compartilhar para vocês. Bora fixar? João entrou na loja de roupas e, aproveitando da distração dos vendedores, colocou diversas peças dentro da mochila e saiu do estabelecimento sem pagar. Ah, essa questão também é fogo. Não, não, pelo amor de Deus, me ajude. Deixa eu ver aqui uma outra. Ah, pelo amor de Deus. Gente, na moral.
Deixa eu pedir para ele. Faça questões mais complexas para nível superior, com estudos de casos para responder a objetivos. Você me ajuda? Porque essas questões também, aí até criança de 8 anos faz. Bora lá. Eu vou parar essa transmissão. Eu acho que vai ficar muito extensa. Começamos 8h30. Ah, 1h30 praticamente. Tá bom ainda, né? Foi rápido. Pronto, vamos ver se agora melhorou. É o que tem, né, Brasil? Durante a madrugada, Marcela escalou o muro de uma residência utilizando uma chave falsa e ingressou no imóvel para subtrair joias e aparelhos eletrônicos. Após deixar o local, foi abordado por policiais. Sabe o que eu gosto de fazer com vocês, né? Aí não precisa nem saber a alternativa. Nesse caso aqui, a gente tem que tipo de furto? Nós temos o furto qualificado na modalidade escalada e chave falsa. Então, a gente tem furto qualificado mediante escalada e chave falsa. É a resposta concreta, tá? Então, furto qualificado com escalada mediante frase falsa. Ele falou de noite? Durante a madrugada. Ó, pegadinha, não vi. Então, aqui ainda se enquadra o repouso noturno. Essa seria a resposta completa. Certo? Porque durante a madrugada, repouso noturno. Madrugada, todo mundo deve se entende que a vigilância já diminuiu. Certo? Depois eu vou separar questões melhores, tá, gente? Aqui é só de fixação. João da empregada doméstica há mais de 10 anos na residência da vítima, aproveitando-se da sua confiança nela depositada. Perceba que não é só fato de ser empregada doméstica, aproveitando-se da confiança, subtraiu diversas coisas. Então, é furto qualificado pela qual qualificadora? Abuso de confiança. Só estou falando rápido para a gente fixar o entendimento, não é para testar. Vamos melhorar as nossas questões. Durante o atendimento bancário, Roberta observou a senha ditada pelo idoso em terminal eletrônico. Aproveitando-se da distração momentânea da vítima, trocou o cartão bancário do corretista e, posteriormente, realizou diversas transferências. Durante, segundo a jurisprudência, houve furto mediante fraude. Durante, Roberto observou a senha. Eu não diria que ele não foi fraude, tá? Tá errado essa gabarito. Porque ele não enganou a vítima para poder ficar perto da vítima, ver a senha, diminuir sua vigilância. Não houve isso. Se ele tivesse dito aqui que Roberto se passou de funcionário bancário e nesse momento observou a senha da vítima para, numa distração, trocar o cartão, certo? Não diz que a vítima deu, então não pode ser furto mediante fraude onde há a participação da vítima, nesse caso, mediante engano ao estelionato, mediante admissão, ou desculpa. Na verdade, é um furto mediante fraude se ele tivesse dito que Roberto se passou de alguém para diminuir a vigilância da vítima, e ele estivesse subtraído, e não estelionato. Se fosse estelionato, seria se a vítima tivesse entregue. De qualquer forma, não ficou claro. Então, essa questão não é válida. Ele não disse que aqui era uma pessoa que enganou a outra, se fingindo que era um atendente bancário para diminuir, por meio de uma fraude, a vigilância sobre o bem. Carlos Henrique integraram a organização criminosa voltada a furto de veículos, realizados a transporte interestadual, com desmanche. Subtraíram a caminhonete em via pública e transportaram para outro estado. Qual o tipo de crime cometido aqui? Hein, pessoal? Eu tenho um furto qualificado pelo transporte de um bem, né? Só que ele não disse que levou o bem para outro lugar, chegou a botar? E a transportaram para outro estado, pelo transporte de veículo dessa caminhonete. Tem dois tipos de crimes. E por integrar na ação criminosa, o outro crime que é o mais recente, né? Então, você tem esse crime aqui e tem esse crime aqui porque ele transportou a caminhonete para outro lugar.
Mas já tem esse novinho aqui. Johnson Criminosa, ele teria que colocar aí também provavelmente uma qualificadora. Eu vou preparar melhor as questões. Porque eu acho que nesse momento é mais importante para mim que vocês releiam o material que eu vou disponibilizar agora para vocês. Amanhã eu entrego as questões para vocês poderem consolidar. Mas gostaram da aula? Quem aqui aprendeu algo novo? Bate palmas, diz eu. Ficou tranquilo? Foi fácil a interpretação? Show, Nath. Memorização vai ficar legal agora, né? Nath, como E sempre. você, só para finalizar, só um minutinho. Para você que está agora assistindo no canal da Queiroz, não esqueça de se inscrever no meu canal. Eu estou aqui nesse momento, gripando aqui, mas fiz essa aula, né? Para você aí também ter a chance de aprender um pouquinho gratuitamente. Curte, compartilha, comenta o que você achou dessa aula e vamos para mais encontros, mais oportunidades, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Deixa eu adiantar aqui para agora continuar a galera.